No exercício 1, nós vamos classificar os ácidos quanto ao tipo, né? Se é hidrácido ou oxiácido. Lembrando que os hidrácidos são ácidos que não apresentam oxigênio na composição. E os oxiácidos são ácidos que apresentam oxigênio na fórmula, né? Também vamos classificar quanto à quantidade de H+, que ele possui, quantidade de hidrogênio, né? Se ele é um monoácido, um diácido ou um triácido. E eu vou acrescentar aqui também a nomenclatura deles. Então, H3PO4, oxiácido, triácido com 3 hidrogênios. Não significa que todos os hidrogênios são ionizáveis. E é o ácido fosfórico. HCl é um hidrácido, não possui oxigênio na fórmula, é um monoácido, só tem o hidrogênio, e a nomenclatura é ácido clorídrico. Essa terminação hídrico é característica dos hidrácidos. Então, todos os hidrácidos têm essa característica de ter o nome do segundo elemento, né? E a terminação hídrico. H2SO4, oxiácido, por motivos óbvios, tem um oxigênio. Diácido, tem 2 hidrogênios, e é o ácido sulfúrico. HI é um hidrácido também, monoácido, ácido iodídrico. HNO3 é um oxiácido, monoácido, só tem um hidrogênio. Algumas pessoas às vezes confundem quando passam o olho rapidamente, olham o número 3 e classificam como hidrácido, como triácido. Na verdade, ele é um monoácido e é conhecido como ácido nítrico. HBr, hidrácido, monoácido, ácido bromídrico. No exercício 2, a gente vai classificar as bases pela quantidade de hidroxilas, né, que são os íon OH-, em monobase, dibase ou tribase, e da nomenclatura desses compostos. Então, o primeiro caso é o SrOH2, é uma dibase, possui 2 hidroxilas. O nome das hidroxilas é hidróxido, sempre para fazer referência à hidroxila. D, nome do elemento, caso ele seja da família 1A e 2A, por exemplo. Então, hidróxido de estrôncio. O alumínio, também por ser da família A, vai ter uma nomenclatura bem simples, hidróxido de alumínio. É uma tribase com 3 hidroxilas. O ferro é o caso especial que a gente viu durante as aulas, e para eles a gente tem 2 possibilidades de formação de bases, uma com 2 hidroxilas, outra com 3 hidroxilas. Então as nomenclaturas são diferentes, fazem referência ao NOx do ferro, né, e a quantidade de hidroxilas que aparece ali na fórmula. Então, é uma dibase, hidróxido de ferro 2, porque a carga desse ferro é 2+, e uma tribase, que é o hidróxido de ferro 3, com a carga do ferro sendo 3+. Outra nomenclatura possível é hidróxido ferroso e hidróxido férrico. KOH é o hidróxido de potássio, monobase, né, a classificação. E o último também é uma monobase, é o hidróxido de sódio, que a gente conhece como soda cáustica. Aqui pede para fazer a ionização ou dissociação em água dos compostos abaixo. A gente tem uma base e um ácido. Colocamos a setinha, né? Colocamos a água. Ocorre uma separação do cátion e do ânion. O ânion da base é sempre o mesmo, é a hidroxila, OH-, e o cátion vai ser outro elemento. Então, OH-, K+, que é o potássio. O AQ é para sinalizar que essas espécies químicas existem em meio aquoso. O HCl em água, a gente vai fazer a separação. O hidrogênio em água é H+, ele é aquoso, e o flúor vai ficar F- aquoso. Sobre a escala de pH, a gente vai ver o seguinte exercício. Verifica se a alteração na cor do chamate ao se adicionarem gotas de limão.
como é que isso se explica? Primeiro a gente pode verificar um fato, que o pH do suco de limão gira em torno de 2 ou 3, em média. Então a característica do limão é ser ácido, tem um caráter ácido. E o chamate ele vai se comportar da forma como a gente viu nos indicadores de ácido-base naturais, que são alguns alimentos que possuem uma composição química que sofre alteração com a alteração do pH, sofre alteração de cor. As ervas do chamate, né, elas possuem clorofila e, enfim, na composição de várias plantas existem moléculas que são sensíveis à acidez. Eu encontrei um trabalho que indica as cores para diferentes faixas de pH da erva mate. Então, a gente pode ver que ela começa do pH 0 a 7 na faixa do ácido. Uma cor amarelo claro, bem fraquinha, passa para o amarelo mais escuro, verde amarelado, amarelo claro forte, amarelo forte intenso. Então, ele realmente tem substâncias que são sensíveis a essa alteração de pH e, portanto, a gente pode considerar que o chamate atua, sim, como um indicador de ácido-base. Como é que a gente pode fazer para ele retornar à cor original? Se a gente acidificou o meio, uma das formas de a gente fazer voltar à cor original é neutralizando. E pensando em um experimento realizado em casa, a gente pode escolher algumas coisas que têm um caráter básico para isso. Então, por exemplo, um alvejante seria uma ótima alternativa para fazer essa volta da coloração por ser uma solução com caráter básico. Então, a gente acidificou o meio e agora a gente vai adicionar a base para ir neutralizando e retornando a cor original. A escolha do alvejante justamente pelo pH dele na faixa de 12, mais ou menos, que caracteriza as substâncias com caráter básico. Número 5. O creme dental é básico porque produz dentes mais brancos, a saliva é ácida, tem gosto melhor, se fosse ácido iria corroer o tubo bisnaga ou porque produz mais espuma. Primeira coisa, uma saliva saudável é aquela que apresenta um pH entre 6,8 e 7,8. Isso porque muitos micro-organismos que causam doenças podem produzir ácidos através do açúcar que a gente consome no nosso dia a dia. E é essa reação que causa a cárie. Então, por isso, a saliva tem a função, né, de estabilizar aquele meio para que esses micro-organismos não proliferem, não atuem ali. E existe um pH específico para que eles sobrevivam. Então, a função do creme dental é alterar esse pH da saliva para que iniba, né, a ação desses micro-organismos. Então, no caso, a resposta correta se o creme dental é básico, provavelmente a resposta certa é que a saliva é ácida, porque vai ocorrer uma neutralização e você sai da faixa de pH em que esses micro-organismos conseguem sobreviver. Sais e óxidos. Indique o item que contém apenas sais. Vou mostrar esse exercício como uma forma de a gente ir eliminando opções que não servem. Por exemplo, NaOH, a gente sabe que esse OH hidroxila no fim da fórmula é característico das bases. Então, por eliminação, a gente já corta a letra A. O Fe2O3 é óxido, o H2O2 é o peróxido de hidrogênio. Então, a letra A não dá. Vou pular para a letra C rapidinho. H2S, HCN são ácidos. Na letra D temos uma base. Na letra E também temos uma base. Então, a única opção que nos resta como alternativa, que tem apenas sais, é a letra B, que tem o NaCl, cloreto de sódio, o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, e o KMnO4, que é o permanganato de potássio.
Na questão 7, o cloreto de sódio representa papel importantíssimo na fisiologia do ser humano e também na dos animais. Atua como gerador de ácido clorídrico no estômago e como mantenedor do equilíbrio osmótico das células vivas. Qual a fórmula química representativa do cloreto de sódio? NaCl, né? O nome do sal, a gente sempre escreve primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion, por isso que fica cloreto de sódio. A que função química pertence o cloreto de sódio? Pertence à função sais. E o aspecto físico à temperatura ambiente é um sólido branco cristalino. Bom, explique o que se entende por chuva ácida e quais são as causas desse problema e quais as formas de controlá-lo. Bom, para a gente saber qual é o pH de chuva ácida, é bom a gente saber também qual é o pH de uma chuva normal. Uma chuva normal tem um pH em torno de 7, 5,6. Isso tem a ver já com a reação da água com o CO2, formando ácido carbônico. O ácido carbônico é instável, né? Ele sofre a decomposição, o CO2 é liberado e a água fica mais ácida por causa da formação do hidrônio. Uma chuva ácida, o pH é menor que 5,6, ele pode chegar a 1. Quando é que começaram a ser registradas essas chuvas ácidas? Com o início da Revolução Industrial e a queima de carvão mineral. Então, em geral, a causa do problema é a queima de combustíveis fósseis, como carvão, óleo diesel, gasolina, entre outros. Essas queimas produzem óxidos, como SO2, SO3 e NO2, que reagem com a água, formando estes ácidos. Então, tem a formação de ácido nítrico, nitroso, ácido sulfuroso, ácido sulfúrico, e com isso o pH da chuva vai diminuir bastante na região do ácido, tornando ela com maior caráter ácido. Para a gente ter uma ideia mais ou menos, a chuva ácida ela pode ser transfronteiriça, ou seja, o local que gera poluição nem sempre é onde vai cair a chuva, e ela pode se deslocar e atingir outros locais. Dentre os danos causados pela chuva ácida, a gente pode citar danos à vegetação, a monumentos, lagos. Inclusive, a gente pode ver aqui algumas florestas que foram danificadas pelo excesso de chuva ácida, alguns monumentos, não só a degradação do monumento, mas da cor do monumento, lagos, alguns peixes já não sobrevivem em determinadas faixas de pH, a qualidade do ar geralmente não é muito boa, a qualidade de vida das pessoas também é afetada por conta de chuvas ácidas. Bom, uma das formas possíveis, né, uma sugestão de como controlar isso é através da diminuição da poluição. Então, a utilização de combustíveis limpos é uma alternativa viável para a diminuição da chuva ácida. Eu sou a professora Gisele e você acabou de assistir mais um vídeo do canal É Química, Não Surta. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que anda de cabelo em pé com química. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu encontro todos vocês na próxima aula.